Bom dia, eu sou o professor José Rosenberg, tutor da turma 8 do curso Além da Prática. E como tem bastante gente postando, outra turma que está com dificuldade de acessar o curso e outros que ainda estão com dificuldades de saber como que posta, se está postando no lugar certo ou no lugar errado, eu resolvi montar esse vídeo explicando para vocês algumas coisas. Primeira coisa, como acesso o curso e os módulos para poder fazer as leituras, assistir os vídeos. Depois, como que eu faço uma postagem, ou seja, como eu faço a atividade que foi proposta no curso. Depois, como eu posso contribuir com a postagem de um colega, porque esse é um curso EAD, e não adianta só você postar a sua reflexão. Você também tem que refletir em cima da prática dos outros colegas. Quarta coisa, como melhorar a própria postagem. E a última, como avaliar por rubrica, que é uma parte que eu vou conversar um pouquinho mais com vocês no final, certo? Então vamos lá para a primeira parte. Como que eu posso acessar o material do módulo? Primeira coisa, colocar o endereço certinho, né? Além da prática.ead.editorasaraiva.com.br. É tudo junto, sem acento, nem nada. Quando entrar, vocês vêm aqui no cantinho direito, onde está escrito seu perfil. Dá um clique. Aí vai aparecer a caixinha para você para você se logar, né? Você vai colocar o seu nome de usuário e vai colocar a sua senha. Como eu sou meio esquecido, eu já deixei gravado no meu computador. Então vou clicar em acesso. Como que eu sei que eu me loguei? Quando mudar o seu perfil para o seu nome. Quer ver? Observe. Olha lá. Mudou para José. Uma dica que eu vou dar: nunca entrem nessa parte aqui embaixo das disciplinas, porque a chance de vocês entrarem no lugar errado, em módulo errado, é muito grande. Façam o seguinte: usa essa parte aqui em cima, ó, disciplinas, tá vendo? E não seleciona essas daqui não, vem aqui bem no alto e clica em disciplinas mesmo. Aí é só esperar um pouquinho que abre os módulos. E aqui está bem em ordem. Ó, o módulo 1, Fundamentos da Aprendizagem. O módulo 2, Alfabetização e Letramento. E o módulo que se encerra amanhã, Modalidade Oral e Escrita da Linguagem. É importante dizer o seguinte: ó, o módulo encerra amanhã e eu não consegui entrar, porque só agora eu entendi como funciona. Então eu perdi? Não. Você pode ir lá nos módulos anteriores e ler. Você pode ir lá no fórum, nas páginas dos módulos anteriores e contribuir com a ideia dos outros e com a sua própria ideia. O que não dá para garantir é que todo mundo vai voltar lá e olhar a sua ideia, entendeu? Mas você pode contribuir sim. Então eu vou abrir aqui o módulo 3. Carregou. Bom, aqui são apenas informações do módulo, certo? É legal ler, mas só para informação. O que nós vamos nos atentar são esses três ícones: iniciar módulo, fórum e autoavaliação. Esse autoavaliação não é para nossa turma, então vocês não se preocupem em fazer autoavaliação aqui. A gente faz a autoavaliação lá no fórum. Eu vou explicar na última parte do vídeo de hoje como que faz. Então o que eu tenho que me preocupar? Iniciar módulo, que é onde eu vou ler, e em fórum, que é onde eu vou contribuir por minha postagem, contribuir na postagem dos amigos, fazer autoavaliação. Ou seja, é o nosso caderninho diário. O que muita gente tem falado é que não tem conseguido abrir o módulo. O que acontece? Acontece o seguinte, gente. Esse módulo, quando eu clico em iniciar módulo, aparece uma janelinha. Muitos navegadores bloqueiam essa janela, porque ela é uma janela que a gente chama de pop-up. Eu mandei um e-mail, 1 ou 2 e-mails para vocês, explicando como que eu faço para desbloquear. Porque cada navegador funciona de um jeito. O Google é de um jeito que eu desbloqueio, o Explorer é de outro, o Mozilla já tem uma outra maneira. Como que eu sei que o meu está bloqueando e eu não estou conseguindo abrir? Simples, eu clico aqui no livrinho do iniciar módulo e fico de olho atento aqui, bem nesse ladinho
direito no cantinho da minha barra de endereço. Vai aparecer quase que num piscar de olhos, bem rápido, pop-up bloqueado, pop-up não autorizado, alguma coisa assim. Isso significa o quê? Que o seu computador está bloqueando. E aí você tem que fazer o que eu mandei naqueles tutoriais de como desbloquear o bloqueador de pop-ups de vocês. Então eu vou clicar aqui em iniciar módulo, porque a primeira coisa que a gente faz é tomar contato com a teoria e uma prática, um vídeo que nos inspire a refletir. Então eu vou clicar. Olha que a página aqui embaixo mudou. Eu não preciso me preocupar com isso, porque essa página que está abrindo que eu vou cuidar agora. Vocês viram que eu estou com duas páginas abertas. A do módulo e aquela anterior, que é a plataforma onde está o curso. Espero mais um pouco. Olha lá, abriu. Eu tô aqui, o meu tá aqui na página 7. Então qual é a ideia? Que vocês vão lendo tudo. Eu vou parar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui nessas páginas. Eu vou voltar na 6. Olha só. Aqui na 6 tem umas perguntas norteadoras para organizar minha reflexão. Então quando chega esse momento, quer dizer o quê? Que eu já fiz uma leitura teórica mínima, que eu já tomei contato com algum elemento inspirador, seja um vídeo, seja um texto, seja um relato de prática, e agora está na hora de eu compartilhar a minha ideia, compartilhar a minha experiência com os colegas. O que eu vou sugerir? Em vez de clicar aqui, ir para o fórum, eu vou sugerir o seguinte: minimiza essa janela, e naquela outra janelinha, lembra que a gente usou iniciar módulo para ler? Agora eu clico o fórum para compartilhar a minha ideia. Olha lá, cliquei. Como eu sou tutor, aparece todas as turmas aqui. E no caso a minha turma é a turma 8. Eu não sei como funciona de vocês, se vai direto para a nossa sala. Tá abrindo aqui o Knowledge Forum, que é esse ambiente. Esse ambiente ele é não linear, então às vezes a gente causa uma estranheza no começo, mas a gente se acostuma. E ele é muito interessante, porque ele trabalha com o conceito de mapa conceitual, ele trabalha com o conceito de construção do conhecimento, né? Em que um colabora para o outro ir avançando. Bom, o que vocês precisam saber de como usar esse fórum? A única ferramenta que vocês vão precisar usar é esse lápis. A única. E estar atentos aqui às páginas. Cada quadradinho desse é um módulo. Então olha só. Aqui são avisos da coordenação. Vocês viram? Eu passo o mouse e já aparece o título. Esse aviso da coordenação serve para quê? São os cronogramas, alguma mensagem e tudo mais. Isso aqui é só para leitura, vocês não escrevam aqui. O boas-vindas é onde vocês se apresentaram. Um comentou a postagem do outro colega. Quem ainda não fez isso pode fazer a qualquer momento. Aqui são as dúvidas gerais e o café virtual. Então são duas coisas diferentes. Num canto vai estar o café virtual, em que vocês vão fazer o quê? Vocês vão ter a liberdade, por vocês mesmos, de postar um texto interessante que vocês leram, um artigo, indicar um vídeo, né? Contar alguma coisa que vocês acharam interessante para o grupo. É um espaço mesmo de café, de troca de material, troca de ideia. E aqui começam os módulos. O módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Como eu tinha lido o módulo 3 e chegou a minha hora de fazer a lição, eu vou clicar aqui, módulo 3. Abriu. Bom, bem aqui quando você abre, que publicou. Você leu. Por isso que eu tô pedindo para vocês, quando publicarem alguma coisa, lá no título, além da atividade, né, de especificar que atividade que se relaciona, coloca o nome de vocês, porque assim vocês têm ideia do que vocês que escreveram e do que os outros escreveram, certo? Bom, aí eu quero ver o que é para fazer aqui.
clica 2 vezes, porque bem aqui nesse canto, com letra maiúsculas, geralmente eu vou colocar 3 asteriscos para cada lado, são as minhas orientações sobre a atividade. Olha lá, vou clicar. E aqui aparece uma orientação bem longa, tintim por tintim. As perguntas norteadoras que estavam lá eu coloquei aqui novamente, para vocês fazerem uma boa postagem. Muito bem, já leu? Fecha. E agora eu quero começar a minha atividade. Vem aqui no lápis. Cliquei. Olha lá. Apareceu a janela para eu fazer a minha contribuição, para eu explicar a minha postagem, para eu compartilhar a minha prática. Então eu vou colocar aqui, né? Vou improvisar. Na minha prática, não utilizo os conceitos de Vygotsky. Nem para brincar com vocês, né? Não utilizo os conceitos de Vygotsky, preferindo as abordagens piagetianas e valonianas. Isso se deve... Opa, olha, vamos escrever direito. Isso se deve ao fato e blá 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 blá. Faz de conta que eu acabo minha postagem. Aí aqui eu vou colocar atividade reflexiva. Vou pôr 1. E vou colocar na frente o meu nome. Né? Deixa eu pôr direitinho. Bom, acabei. Se eu tiver alguma fotografia da minha atividade, se eu tiver alguma mostra dessa atividade que eu estou compartilhando, eu posso vir aqui, ó. Aqui é para anexar algum documento. E aí as pessoas vão poder abrir nos computadores. Só uma coisa, quando eu anexo aqui, o meu documento, o nome lá do meu documento que eu for anexar, ele não pode ter acento, tá? Se tiver acento, ele não vai abrir. Ou eu posso anexar uma foto, uma imagem. Ou eu posso simplesmente vir e contribuir. Como essa é a primeira ideia, só vou contribuir. Toda vez que eu escrevo, a minha postagem abre bem aqui no lado esquerdo. E pensa, se 10 pessoas escreverem, as 10 vão aparecer uma em cima da outra aqui. Então, para não criar confusão, eu pego o mouse e arrasto ela para um outro cantinho. De um jeito que fique organizado. Ó, soltei aqui. Muito bem. Fiz minha atividade desse módulo 3. Mas não acabou. Porque a atividade desse nosso curso consiste em algumas etapas. A primeira etapa é ler o módulo. A segunda etapa é fazer a atividade, compartilhar a sua reflexão. A terceira etapa é ler a reflexão dos colegas e contribuir com elas. Como que eu contribuo? Falando que está legal? Não, só isso é pouco, gente. É pouco falar, ah, está legal, olha, eu concordo com você. Você pode fazer isso, né? Então, o que eu proponho? Eu proponho que vocês façam o que nós chamamos de moderação propositiva. O que é uma moderação propositiva? Eu leio a postagem e destaco pontos interessantes na prática do meu colega. Mas eu não faço só isso. Ainda nessa mesma postagem que eu estou escrevendo, eu também tenho que fazer com ele, dar para ele uma sugestão, uma outra ideia. Você já tentou fazer desse jeito? O que será que mudaria se fizesse desse outro jeito? Ou se eu não tiver uma ideia disso, eu posso pensar no seguinte, uma boa pergunta para fazer. Né? Faça uma pergunta. Nossa, mas todos aprenderam? Com tranquilidade? Nossa, e qual foi sua intervenção com aqueles que não conseguiram aprender? Que não conseguiram entender a sua proposta? Tudo isso ajuda o colega a pensar na própria prática. Nos ajuda. Quando eu só falo que está legal, eu não estou ajudando. Tudo bem? Então, eu fui lá, já postei a minha ideia. Né? Vamos retomar. Postei a minha ideia. Fui lá, li a do meu colega e postei sobre a ideia do colega.
Como que eu faço isso de postar na ideia do colega? Vou mostrar agora. Tá vendo aqui, ó, modalidade oral e escrita. Muito bem. Eu vou clicar aqui que eu quero contribuir com esse colega. Vou lá. Clico 2 vezes. Deixa eu tentar de novo. Abriu. Aqui está a fala da Alailza. Está aqui o nome da Alailza, a data e a hora que ela fez. Então está aqui o texto da Alailza. Muito bem. Eu li o texto da Alailza e agora eu quero contribuir. Eu quero fazer uma provocação. Eu quero interagir com a Alailza. Eu vou aqui na ferramenta construir. Vai abrir uma janela logo em cima. Olha lá a janela. E aqui eu vou pôr... Posso pôr um título que chame a atenção, né, que faça as pessoas lerem minha postagem. Eu gosto de pôr esse título, provocação. Nesse caso aqui eu não preciso pôr o meu nome, mas se eu quiser, para eu não perder, né, quem foi que colocou, vou pôr aqui, professor José. Pronto. Esses andaimes nós não vamos usar nesse momento. Nós só vamos usar no momento da autoavaliação, que é o último momento. Então não se preocupem com isso daqui, tá? Venho aqui e escrevo minha postagem. Então eu vou pôr aqui como Alailza. Eu não li a postagem da Alailza agora, porque a gente está com um pouquinho de pressa para explicar como funciona a ferramenta, o ambiente. Então, Alailza, você já tentou agrupar os níveis diferentes de aprendizagem, que geralmente fala de níveis próximos, né? E níveis diferentes. Conte-nos com detalhes quais foram os pontos positivos e os pontos que deixaram a desejar. Pronto, pus uma provocação aqui. Isso aqui já vai mobilizar a Alailza a pensar um pouquinho sobre a própria prática. Eu aperto no contribuir. Olha aqui a postagem da Alailza novamente. Aqui eu não vou mexer mais, vou fechar. E olha o que acontece. Ó, a minha provocação está aqui. E a flechinha indica para quem eu fiz a provocação, tá vendo? Vamos lá que um outro colega queira fazer uma provocação para Alailza. Ele faz a mesma coisa. Clica aqui no da Alailza. Construir. Põe o título e escreve. Vou fechar. Agora vamos lá que o colega, ele se sentiu à vontade para responder a minha provocação. Porque eu pus para Alailza, mas outra pessoa já fez isso e quer compartilhar. Então o que a pessoa faz? Clica aqui no meu. Clica em construir. E aí eu vou fazer aqui só de exemplo. Ó. Blá, blá, blá. Por favor, aí vocês não façam blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Bom, vou contribuir. Aí vem a minha postagem. Olha lá. Então essa flechinha mostra com quem eu contribuí, tá vendo? Eu contribuí com o professor José, com essa provocação. Se eu quisesse contribuir com a Alailza, era aqui que eu tinha que fazer. Se eu quisesse contribuir com essa atividade reflexiva, é aqui que eu tinha que fazer. Tudo bem? Então é desse jeito que eu construo conhecimento. Mas vamos relembrar as etapas? Primeiro, ler o módulo. Segunda etapa, postar a sua reflexão. Terceira etapa, fazer esse processo que nós acabamos aqui, o de contribuir com a ideia do outro, de interagir. Aí tem ainda uma quarta etapa, que é eu ir lá na minha postagem original, né? Então faz de conta que eu sou a Alailza. Eu abro a minha postagem inicial e leio. Eu abro cada colega que contribuiu com a minha ideia. E agora chegou a hora de eu fazer o quê? Eu rever aquilo que eu escrevi e avançar. Porque os colegas podem ter dado uma boa ideia, uma boa sugestão. Então eu clico aqui. Lembrando, faz de conta que eu sou a Alailza. Eu não vou editar o meu texto, tá? Eu vou construir, porque tudo isso aqui é uma construção. E eu venho aqui, ó. Aí eu posso colocar aqui.
revisando a minha primeira ideia. A Laísa. Bom, aí eu venho aqui embaixo e eu coloco, ó. Após as contribuições, refleti que minha prática poderia, ou a atividade, né, poderia ficar mais rica se papapá. Ou não concordo com o que foi posto aqui por conta de numa experiência anterior, né? Você vai fundamentar. O ideal é que você faça o quê? Reflita sobre a sua primeira postagem. Que a ideia do nosso trabalho é a seguinte, que a nossa primeira ideia não pode ser a última. Ela tem como ser sempre melhorada. Por isso que é além da prática. Se fosse um curso da prática, eu ia parar lá na primeira. Além da prática quer dizer que eu estou melhorando aquilo que eu falei. Bom, aí eu terminei aqui e ponho contribuir. E fecho. Olha lá, aí vou organizando aqui, tá, gente? Cada um organiza do jeito que quiser e não se preocupe que sempre vai vir outra pessoa e organizar de outro jeito. Que esse espaço é bem colaborativo, bem coletivo. Bom, vamos retomar as etapas. Já li o módulo. Postei minha atividade, minha reflexão. Contribuí com li a contribuição de vários colegas e contribuí. Fui lá na minha reflexão original, li as contribuições e melhorei a minha reflexão, minha primeira reflexão. Aí chegou o momento da autoavaliação. E aí é o problema que bastante gente está se enrolando e é natural porque a avaliação por rubrica é uma coisa assim, né, na nossa prática muito nova. E além disso, a plataforma também é muito nova, né? A plataforma no nosso curso ela é única. Vocês não vão achar em outro curso. Então, como que eu faço? A avaliação por rubricas, eu mandei para vocês por e-mail, né? Falando sobre, em anexo às rubricas de avaliação. Vou abrir ela aqui, ó. O que é interessante que você faça? Que você leia essa rubrica logo no começo do módulo. Antes da primeira postagem, antes de abrir o módulo para ler, leia a rubrica. Porque na rubrica eu estou falando o que eu te espero, o que eu espero de você quanto ao compartilhamento. O que eu espero de você, cursista, quanto à contribuição para o avanço coletivo das práticas. Que não adianta só você avançar a sua prática. Você também tem que ajudar o colega a avançar. E no último, o que eu espero para o módulo da semana. Né? Nesse caso aqui eu peguei a rubrica de... para promover o pensamento e a linguagem, para alfabetização e letramento, tá? Que era do módulo 2, só para exemplificar. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que me avaliar em cada um desses 3 critérios. Eu tenho 4 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3 e o nível 4. O tutor vai ficar dando nota? Não é essa a ideia. A ideia é uma avaliação formativa, qualitativa. Então, se você está no nível participante, não tenha vergonha. Está no nível participante. E aí você vai se comprometer com a sua aprendizagem a avançar de nível. Porque olha só, nível participante é você não apresentar nenhum relato ou apenas relatar, descrever uma atividade, mencionar, sem se aprofundar, sem explicar a intervenção nem nada. Aí isso vai crescendo de pouquinho até chegar no transformador. Aí o que é o transformador? É você apresentar um relato consistente, explicando sua intervenção, explicando como isso funcionou na mudança dos alunos. É você ter evidência do processo. O que é evidência do processo? É ter fotos comprovando o que você fez, vídeos, é ter um diário de bordo, anotações, publicações em espaços colaborativos como o Facebook, um ambiente virtual de aprendizagem, um Twitter. Então olha só a diferença. Aqui era só eu falar. Aqui não adianta só eu falar, eu tenho que mostrar evidência, eu tenho que mostrar uma comprovação para os outros verem como funciona. Até porque às vezes a gente fala que faz isso ou aquilo na sala de aula e as pessoas falam, não, isso não dá para fazer. E quando eu vejo feito, aí eu tenho uma dimensão, nossa, ele não está de conversa fiada, dá para fazer. Então você tem que ler com atenção essas rubricas.
E por isso que eu digo, leia antes, porque se você ler antes, você, quando for postar, quando você for fazer as atividades, você já vai estar com isso na cabeça, para avançar o máximo que puder. E eu vou começar a provocar vocês nessa avaliação, tá? Então quando vocês colocarem lá, eu sou metacognitivo, eu vou ler as postagens de vocês e vou dar umas provocadas. Mas você é metacognitivo mesmo? Aponta para mim onde que estão as intervenções que você fez com os alunos que eu não consegui perceber, né? Eu vou ser aquele chato, né? Sabe aquele advogado do diabo? Vou ficar enxuriçando a vida de vocês. No bom sentido, porque a ideia é que todos nós melhoremos. Eu também tenho uma rubrica de tutor e o que vocês passam eu também acabo passando. Bom, então vamos lá. Eu vou avaliar compartilhamento, tá? Então eu tenho esses 4 níveis. Então eu li os 4 níveis, vou diminuir, né? Eu já fiz todas aquelas etapas anteriores de ler o módulo, postar minha reflexão, contribuir com a reflexão dos outros, voltar na minha reflexão inicial e melhorar, e agora eu vou me avaliar. Para eu me avaliar, eu tenho que descobrir analisar em qual nível eu tô e procurar nas minhas postagens uma comprovação disso. Então, por exemplo, eu vou dizer que eu tô no nível envolvido, que eu só apresentei o relato da minha prática, mas eu não publiquei uma proposta de melhoria dessa prática. Certo? Faz de conta que aquela última parte lá de voltar na minha postagem inicial eu não fiz. Faz de conta. Então eu vou lá. Aí tá aqui a minha contribuição. Opa, aqui. Atividade reflexiva 1. Foi essa daqui que eu fiz. E até não voltei para melhorar porque nenhum amigo quis compartilhar comigo. Olha que triste. Olha a importância de eu ir e ler a postagem dos colegas e comentar. Se eu não comento, eu não consigo ajudá-los a avançar nas rubricas. Então eu venho aqui. E aqui tá a parte que olha, essa parte aqui que eu estou descrevendo minha prática. Então o que eu faço? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou no editar. Parece que está dando um probleminha aqui no ambiente. Não é o ambiente, é a internet. Deixa eu fechar aqui. Olha lá, tá vendo? Não é só com vocês que acontecem essas coisas, não. Eu vou apertar aqui para recarregar a página, eu vou apertar o F5, é a mesma coisa. Deixa eu carregar novamente a página. Eu acho que vou ter que voltar lá. Fecho. Volto lá no fórum. Gente, tecnologia é assim. Ah, teve uma queda de internet aqui. Vocês me dão só um minutinho que eu vou lá resolver. Ah, então vocês me desculpem que internet. Então vamos lá retomar. Na parte de como fazer a autoavaliação. Como buscar na autoavaliação evidências que eu estou, né, no caso nessa parte aqui, no nível 2 do compartilhamento. Então vamos lá. Então eu vou abrir minha postagem inicial, que como eu tinha falado para vocês, ninguém contribuiu, então eu não tive como avançar. Eu vou clicar em editar. E olha lá. Agora eu vou poder editar. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar onde me mostra uma evidência, uma comprovação que eu socializei a minha prática. Que eu só fiz isso. Selecionei. E agora eu vou usar aqui esses andaimes, que eles funcionam como um carimbo. É como se eu falar, carimbasse, ó. Pá! Aqui eu mostro que eu estou no nível 2. Então olha só, eu estou analisando qual etapa? Compartilhamento. E eu falei que eu estou no nível 2. Então primeiro eu já selecionei, agora eu clico aqui. Olha lá, tá vendo? Essa marca, tá vendo? Aqui abre um parênteses, aqui fecha um parênteses e tá falando que eu estou no compartilhamento. Aí eu aperto contribuir. Pronto, eu já fiz minha avaliação. Lembrando, eu fiz minha avaliação no compartilhamento. Agora contribuição para o coletivo. Então olha só, vamos olhar aqui.
Ó, responsabilizo-me pelo meu avanço, pelo avanço do grupo, reconheço e incorporo boas práticas criadas por colegas e ajudo os colegas a conseguirem melhores resultados. Então faz de conta que eu estou nesse 4 aqui, faz de conta. Porque eu vim aqui, faz de conta que eu provoquei a Laísa e depois eu fiz um outro comentário, eu vou até fazer ele agora. Ó, vou clicar aqui no meu. Faz de conta que a Laísa me deu uma resposta em cima da minha provocação, ou qualquer cursista tenha dado uma resposta, e eu acabei melhorando a minha provocação, né? Então vou pôr aqui, ó, melhorando a provocação por José. Bom, e aí aqui eu coloco com a resposta da Laísa, percebi que posso também fazer uma outra abordagem no agrupamento da sala. E continuei explicando tal e contribuir. Bom, claro que isso aqui faz de conta que não vale trapacear, né? Faz de conta que isso aqui eu tinha melhorado logo depois de ler. E agora chegou a hora de fazer o quê? A avaliação da contribuição para o avanço coletivo. E eu falei que eu estou no nível 4. Olha que fantástico, hein? Então vamos lá. Vou diminuir aqui. Eu venho aqui na minha postagem, que tem os indícios que eu estou no nível 4. Eu vou clicar em editar. E olha só. Como eu já tinha provocado a Laísa e melhorei a minha prática, ó, aqui é um indício que eu melhorei a minha prática. Então eu vou colocar aqui, ó, contribuição. No nível de contribuição eu estou no 4. Contribuo. Mas não adianta só isso, porque aqui eu só estou a parte que eu melhorei, não está a parte que eu provoquei, que eu ajudei os outros a pensar. Então tem que vir aqui também nessa outra postagem. Afinal foi nessa postagem que eu fiz a provocação. Então eu vou clicar no editar. Eu vou selecionar a parte que eu provoquei e também vou pôr aqui, ó, contribuição 4, que ela faz parte dessa contribuição, né, de ajudar o coletivo e melhorar a minha prática. Contribuo. Então, eu não preciso abrir um espaço para comentar a autoavaliação, que esse curso está me ajudando. Eu posso até fazer isso, nenhum problema. Você pode fazer um texto aqui explicando. Mas o principal, o que eu vou olhar, são essas marcações, são esses carimbos. Então só retomando. Nesse nosso ambiente do fórum, vocês usam o lápis para postar uma primeira ideia. Para trabalhar em cima da ideia do outro ou em cima da própria ideia, aí vocês não precisam usar o lápis. Vocês abrem a ideia do colega, cliquem em construir, põe o título e escreve a sua contribuição. E aperta em contribuir. Simples assim. E para fazer a autoavaliação, aí faz daquele outro jeito que eu falei para vocês. De abrir a própria contribuição, né? Vou abrir agora essa daqui, só para mostrar. Olha lá, já está aqui marcado. Clica no editar, seleciona e usa aqueles andaimes que estão aqui em cima dos níveis e critérios estabelecidos. Guarda esse vídeo. Quando for fazer a avaliação, faz olhando ele, que assim você lembra, até você automatizar. Bom, pessoal, eu acredito que esse é o principal. Com isso vocês vão conseguir aproveitar bem o curso, que é um curso bem legal em cima de melhoria de prática. Eu sou o tutor, mas como eu falei para vocês já no e-mail, não significa que eu sei e vocês não sabem. Todos nós sabemos de maneiras diferentes. E é essa diversidade que vai enriquecer a prática. Por isso que é importante você reservar um momento da semana para visitar o fórum, para ler as postagens do colega, para contribuir, né?
Eu sei que leva tempo, mas é importante, é legal, isso dá bons resultados na sala de aula. Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar lá no meu e-mail, rosenberg.tutor@outlook.com. Vocês podem vir aqui nessa página aqui, ó. Opa, aqui, nas dúvidas gerais, né? Só postar a dúvida que vocês tenham. Olha lá, acho que vai abrir. Aí. Vem aqui, ó, nessa parte de dúvida. Fiquem à vontade para rolar essa barra, tá? Porque quando vai crescendo muitas contribuições, ó, aí tem que mexer na barra para lá, mexer na barra para cá. Fiquem à vontade quanto a isso. E por hoje é isso, tudo bem? Espero que todos consigam resolver os seus problemas. Se algum problema que vocês tiverem de tecnologia não for o que eu falei, mandem um e-mail para mim explicando direitinho o que é. Entre em contato com o SAC da Saraiva, porque eles estão mobilizados para ajudar, eles estão interessados que vocês participem. E desejo para vocês uma boa tarde, um bom curso. Tchau, tchau.